Muito bem, vamos ler o texto bíblico de Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20. Lucas 2, 1 a 20. Agora. E por gentileza você se coloque em pé para a leitura dessa porção da palavra de Deus. Lucas de 1 a 20, diz assim o texto bíblico: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, pelo registro fiel dos eventos que cercaram este grande momento em que Cristo Jesus veio ao mundo. Nós queremos pedir, Senhor, que tu nos dê esta noite iluminação na tua palavra. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. E que o teu povo esta noite seja edificado para o louvor da glória de Jesus Cristo. É o que te pedimos no nome dele. Amém. Amém. Pode sentar-se. Há uma estatística, eu não posso lhe dizer quão precisa é, mas essa estatística já está divulgada há alguns anos, né? Em que o período do Natal é a época do ano em que proporcionalmente mais pessoas se matam. É um período em que mais pessoas em estado de depressão ou de uma tristeza são colocados ou resolvem colocar um ponto final na sua existência. Isso para mim sempre pareceu uma coisa bastante estranha, porque o Natal para mim sempre foi um momento de grande alegria. Eu até brinquei recentemente lá na universidade onde a Sâmia estuda, falando que Natal para mim é um bom momento porque dezembro para mim é um bom momento porque em dezembro nós
Natal, e no Natal nós temos o jantar de Natal, e no jantar de Natal eu me dou muito bem, né? Então, para mim, aparentemente, essa grande razão de alegria é porque a gente come ordinariamente comidas que não se come todos os dias, né? Aquela coxa de peru imensa, né? O tender, essas coisas que a gente só vê mesmo na época mesmo do Natal, a maioria de nós, né? Pode ser que você seja acostumado a comer aquele peruzão todo fim de semana, comer o tender. Eu não sou, é só no Natal. Farofa com passas. Eu sei que tem aqui um grupo terrorista que não admite passas na farofa, mas eu já disse que enquanto vida tiver, defenderei as passas na farofa, né? É um momento gostoso, a gente se reúne com a família, nós que moramos fora, vamos para casa, encontramos familiares queridos. Então, para mim, Natal sempre foi muito especial. A festa foi muito especial. E é interessante que, se a gente parar um pouco para pensar, estamos tão acostumados pela nossa cultura ocidental, cristianizada, em relação ao Natal, que muitas vezes a gente não pensa o que é uma vida sem Natal. Já parou para pensar o que seria do mês de dezembro sem Natal, né? Como algumas culturas no mundo oriental vivem sem celebrar o Natal. Nós temos o costume, infelizmente estamos perdendo o significado do Natal, deixando de ser uma festa religiosa para ser uma festa comercial, né? Tiraram Cristo e colocaram o bom velhinho, e hoje em dia, assim como foi feito com a Páscoa, muitas crianças estão recebendo a mensagem comercial em vez da mensagem espiritual. Na Páscoa, todo mundo lembra de quê? O coelhinho, o ovo da Páscoa, né? O coelhinho que trazes para mim, um ovo, 2 ovos, e aí você perde a noção de que a Páscoa significa a saída do povo judeu do cativeiro para a liberdade, a saída do povo de Deus, o povo eleito, tirada do cativeiro do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. E se perde isso, Natal se tornou algo semelhante. Pessoas que celebram o Natal sem a menor intenção de parabenizar aquele que nasceu. É claro que nós não somos dos que imaginam que Cristo nasceu de fato no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro na região de Jesus é inverno, é um tempo bastante frio. E seria bastante complicado Cristo nascer, ficar numa manjedoura, né? Nesse período. É provável, dizem aí os estudiosos, que Jesus tenha nascido no mês de março, mas não em dezembro. Mas não importa. O que importa é que o mundo cristão escolheu essa data para lembrar de Jesus. E locais onde nós não temos isso, como por exemplo, os muçulmanos, eles não celebram o Natal. Eles reconhecem que Jesus Cristo é um dos 5 profetas que vieram trazer a palavra de Deus aos homens. Eles mantêm uma tradição de respeito com a data, mas não a consideram como um feriado religioso, uma data sagrada para os seus seguidores. No budismo, Jesus é considerado apenas um ser de sabedoria elevada. Então, para eles também não há qualquer referência a Natal no seu calendário ou sua prática espiritual. Os judeus não comemoram o Natal nem o Ano Novo, como nós comemoramos. Eles reconhecem a existência histórica de Jesus, mas negam que Jesus é divino. Em vez do Natal e do Ano Novo, eles comemoram o Hanukkah, né, uma festa que ocorre no final de dezembro. No hinduísmo, lá na Índia, as festas que existem são festas relacionadas a energias, danças e cantos, que têm um significado apenas: adorar a energia divina.
Veja que situação, né? São pessoas que adoram uma energia divina, não conhecem ao Deus a quem servimos, o Deus pessoal em quem acreditamos. No Japão, que é dominado pela religião shintoísta, o dia 25 de dezembro não é Natal, é uma data comercial em que os namorados trocam presentes. É parecido com o dia dos namorados, mas não se fala absolutamente nada a respeito de Jesus Cristo. Como seria para você se o Natal não existisse? O que seria para nós o Natal, o que seria para nós o término de ano sem a comemoração ou a memória de que Cristo nasceu entre nós? Alguns cristãos evangélicos de orientação reformada também não celebram o Natal, inclusive consideram pecado. Na Idade Média, inclusive, alguns eram dignos de prisão se celebrassem o Natal. O argumento desses irmãos é que a Bíblia não manda comemorar o Natal, a Bíblia não revela qual foi o dia que Cristo nasceu e que há muitas práticas e costumes pagãos na celebração do Natal. É de se argumentar com esses irmãos que se a Bíblia não manda comemorar o Natal, nós também não deveríamos comemorar o nosso aniversário ou o aniversário dos nossos filhos, porque a Bíblia também não manda ninguém comemorar o aniversário dos filhos. Se a Bíblia não manda, esse argumento, porque a Bíblia não manda, eu não faço, ele pode ficar complicado se você estender isso a qualquer outra celebração que você eventualmente queira fazer. Também, quanto a dizer que a Bíblia não revela qual foi o dia do nascimento de Cristo, é de se perguntar, alguém tem noção de quando se deu o primeiro Shabá? O primeiro sábado, quando foi celebrado? Porque Deus ordena que se guarde um dia de descanso, nenhum de nós sabemos quando foi aquele primeiro sábado, e também nós não sabemos quando foi que Cristo de fato nasceu. Mas nem por isso se deixa de guardar um dia em 6 como o dia do Senhor. Alguém sabe precisamente qual foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Não se sabe, mas nem por isso nós deixamos de nos reunir todo domingo para celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. Outro questionamento quanto aos costumes pagãos que cercam a celebração do Natal é da gente também considerar o que não é marcado pelo o mundo de uma forma geral. As nossas roupas têm uma tendência cultural, a nossa linguagem recebe também influência do mundo. Se nós formos levar este requisito de não nos misturarmos, fica difícil até mesmo de você viver. É de você pensar, por exemplo, quantos de nós, quando colocamos aquele pinheirinho, enchemos de bolinhas ao redor, estamos pensando que estamos adorando uma árvore sagrada? Eu garanto a vocês que eu nem sabia que tinha essa tal da árvore sagrada, até que alguém veio com essa história de que não podia celebrar o Natal, porque lá tem uma árvore, o pinheiro de Natal. E eu digo, misericórdia, eu só usava aquele pinheirinho para deixar a minha casa mais bonita, cheia de luzinha, né? Nunca pensei em adorar um pinheiro de Natal, né? Então a gente às vezes vê que os argumentos são mais de natureza privada do que verdadeiramente um mandamento. Respeito àqueles que não comemoram o Natal, mas não vejo isso como um mandamento na Bíblia, não comemore o Natal. E assim, usando da liberdade cristã, eu aproveito o Natal. Por quê? Cristãos no mundo inteiro comemoram o Natal. Não apenas cristãos católicos romanos, mas cristãos evangélicos. Por que nós comemoramos o Natal? Porque no dia 25, nós aqui no Brasil temos o costume de fazer a nossa reunião de 24 para 25, né? Normalmente é porque a gente vai comer tarde, alguns se entregam a muita bebida, e aí no dia seguinte, que é 25, é feriado, eles aproveitam para passar a ressaca dormindo até meio-dia, né? Mas o dia mesmo que é oficialmente celebrado é o dia 25,
Por que que nós celebramos o Natal? Por que você celebra o Natal? Eu queria dar aqui 3 razões porque nós, eu particularmente, esta igreja, como uma comunidade de fé, nós celebramos o Natal. Primeiro, porque o Natal é um memorial da fidelidade de Deus. Um memorial. É interessante que Deus, ao longo da revelação, Ele vai ordenando ao povo para guardar alguns eventos, alguns fatos, como memoriais. O Shabat, a guarda do dia do descanso, o Senhor disse, é para você lembrar que Deus fez todo o universo em 6 dias e no 7º descansou. A festa da Páscoa é para você lembrar que o povo estava escravizado e o Senhor, com a mão poderosa, o tirou da nação mais forte que existia na época. Era algo assim como peitar os Estados Unidos e sair vivo para contar a história. Foi o que aconteceu. A Páscoa também é um memorial. Quando o povo ia atravessar o Jordão, o Senhor disse, cada membro de uma das tribos vai pegar uma pedra que está no meio do rio e vai levar para outra margem. E ali vocês vão construir, vão colocar pedra sobre pedra, porque ali vocês vão edificar um memorial. Para que quando as gerações futuras passarem por aqui e disserem, por que essas pedras estão assim, umas sobre as outras? Vocês possam lembrar de que o Senhor os fez passar com o pé seco no meio deste rio Jordão. Então Deus, ao longo da história, sempre vem trazendo memoriais para nós. E o Natal é também uma oportunidade de nós lembrarmos que Deus é um Deus fiel. Gênesis 3, 14 e 15 traz a sentença de Deus sobre a serpente que enganou Adão e Eva lá no Éden. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, ou seja, enganaste Eva e levou a raça humana à queda, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqueles que gostam de termos teológicos, você aprenda esse aí, Gênesis 3,15, é chamado o proto-evangelho, né? É o evangelho como embrião, é uma promessa de Deus de que um dia ele levantaria da descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça do diabo. É uma promessa de boas novas. A situação parecia perdida, a situação parecia totalmente contrária ao homem, mas Deus age com misericórdia e diz, um dia eu levantarei da descendência da mulher alguém que vai esmagar a sua cabeça. Eu gosto da comparação que alguém já fez, dizendo, é possível que você ande, é possível que você viva com um pé ferido, mas ninguém sobrevive quando existe um traumatismo craniano severo. Quando quebram a sua cabeça, quando esmagam a sua cabeça, o resto do corpo pode estar perfeito, mas não há vida. Enquanto que se alguém lhe fere o pé, você pode até perder o pé, mas não perde a vida. A mensagem é muito clara. Deus haveria de vencer no final aquilo que o diabo tinha tentado desfazer na vida dos homens. Isaías 7:14 e Miqueias 5:2 nos trazem referências dessa mesma fidelidade de Deus. Deus havendo prometido lá no Gênesis a vinda de um futuro filho da mulher que esmagaria a cabeça do diabo. Pelos profetas do Velho Testamento ele mostra que esse prometido seria alguém especial. Diz o verso 14 de Isaías 7, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel.
Existe uma disputa muito grande, alguns que querem ser mais sábios do que Deus acabam se tornando sabido, mas não sábio, é que disputam esse termo virgem, que virgem pode simplesmente significar uma mulher. Agora eu lhe pergunto, que tipo de sinal especial, profético seria esse, Deus dizer, eis que uma mulher conceberá e dará à luz um filho? Foi a primeira mulher do mundo que deu à luz a um filho? Não. O que torna especial essa palavra, inclusive a palavra virgem, em toda a Bíblia, ela é usada em referência à mulher não casada, ou seja, uma mulher que não teve ainda relação sexual, por isso que é traduzido como virgem. O sinal de Deus é extraordinário para aquele povo, pelo fato de que uma mulher que nunca havia mantido qualquer relação sexual, de repente ela surgiria grávida. Ela conceberia e daria à luz a um filho, e o chamaria Emanuel. Talvez você diga assim, pastor, mas então nomearam Jesus errado, né? Porque o nome dele era para ser Emanuel. Mas na realidade Emanuel significa, conforme o próprio evangelista Mateus vai nos dizer no capítulo 1, significa Deus conosco. Na realidade, muito mais do que um nome próprio, é um título daquele que haveria de nascer da mulher. Olha que coisa linda. Deus deixaria o seu trono de graça nos céus eternos e viria a habitar no meio do seu povo. E ele seria de fato um Deus com a gente, um Deus presente. Não aquele Deus que muitos pensam, distante, assentado no céu de glória, assentado, muito fatigado com os erros humanos. Não. A Bíblia nos mostra um Deus que se aproxima da sua criação, um Deus que se importa com a sua criação. É um memorial de fidelidade dele também, porque Deus prevê, ou antes ordena, porque Deus não precisa prever nada, Ele sendo o Senhor, Ele ordena o que quer que vá acontecer. Ele ordena qual a cidade em que aquele prometido lá do Gênesis 3,15 haveria de nascer. Diz Miqueias 5,2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Perceba também que esse ente que o Senhor profetiza que viria, ele tem algo particular. Não apenas ele é gerado de uma mulher que não mantém relação com ninguém, mas ele é alguém cujas saídas são desde a eternidade. Olha, tem uns irmãos meio antiguinhos aqui na igreja, mas nenhum deles chega perto da eternidade. Outro sinal é da pessoa especial que seria aquele menino, é o fato de que ele é Deus de eternidade a eternidade. E você vai ver como esse memorial se cumpre desse texto que nós lemos aí hoje. Lucas 2,4 diz, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Miqueias vai dizer, olha, o nome da cidade que vem o rei, anota aí, Belém. Aí lá em Lucas 2,10, o autor sagrado, trazendo um relato histórico, ele diz, sabe onde foi que Jesus nasceu? Adivinha? Em Belém. Existe um livro da editora Betânia, se não me engano, muito antigo, que é Miguel, Miguel, por que me odeias? É a história de um judeu ortodoxo que acaba se convertendo ao cristianismo, né, a partir da leitura de Miqueias 5,2. Diz que esse homem zombava dos seus amigos cristãos, ele dava em todos os cristãos que apareciam, porque ele, como judeu, era um especialista em Velho Testamento. E ele, de todas as maneiras, procurava ridicularizar a crença dos seus colegas cristãos a respeito de Jesus como sendo o Messias prometido. E disse que, certa vez,
aspas, do nada, ele começou a meditar. A sua leitura diária da palavra de Deus, nesse texto de Miqueias, aconteceu exatamente no período do Natal. E quando ele chegou nesse texto, em que o profeta diz: "E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o rei, o governador de Israel", ele disse que a ficha caiu na cabeça dele. E ele ficou chocado, como de forma tão específica Deus havia predito que o Messias viria de Israel, especificamente da cidade de Belém. A partir daí ele faz uma pesquisa dos textos bíblicos e chega à conclusão de que Jesus Cristo não poderia não ser o Messias prometido. Lucas 2,10 também mostra a reação que os anjos trazem aos pastores que estavam no campo. O anjo, porém, lhes disse: "Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador." Que coisa maravilhosa. Gênesis 3,15, Deus promete que haveria um tempo em que um descendente da mulher esmagaria a cabeça do diabo. E agora o anjo está dizendo: "Eu tenho uma boa notícia para vocês. O Salvador nasceu." Deus é fiel em todas as suas promessas. Por que nós celebramos o Natal? Porque é um testemunho de que tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel. Também é um testemunho, é um memorial da soberania de Deus. Soberania de Deus aqui entendida no sentido de que Deus tudo pode fazer de acordo com a sua natureza. O texto de Isaías 7,14 diz: "O mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho." Apenas o Senhor, dentro da tecnologia que havia naquele tempo, poderia gerar uma vida no ventre de uma mulher de forma miraculosa. Somente Deus. O vento soprando não ia deixar aquela mulher grávida. A força de vontade não iria engravidar a Virgem Maria. Nada senão o poder absoluto e total de Deus, segundo as suas perfeições, é que poderia gerar vida no ventre de Maria. Isaías 9,6 também, como eu disse, declara quem é esse ente santo que haveria de nascer dela. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, olha aí, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa descrição não pode ser usada para qualquer outra pessoa no planeta Terra. Você já pensou se eu dissesse que o João Marcos é Deus forte? Se eu falasse do Mateus, ele é Pai da eternidade, aos irmãos iam perguntar quem é essa menina, né? Quem é essa eternidade? Que o Mateus já é pai dela, né? Claro. Apenas sobre a pessoa de Jesus Cristo é que nós podemos colocar esses títulos. Deus o Todo-Poderoso, Deus o Soberano, nos mostra no Natal que para Ele não haverá impossíveis. Ele faz com que a mulher sem filhos, Ele faz com que a mulher virgem engravide pela ação do Espírito Santo. E que a pessoa que nasce dessa mulher, outro não é, senão o próprio Deus. Isso não é algo que se consegue de qualquer ser humano ordinário e comum. É um memorial da soberania de Deus, porque Deus deu a Jesus Cristo, por ser Ele Deus em carne, um nome que está sobre todo nome. Filipenses 2,5 declara isso: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa de quem Jesus é, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você se reúne no dia 24 ou para o dia 25, o nome que você assume é o nome de Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos ao redor da mesa, quando nós nos reunimos na igreja, quando nós estamos num culto de Natal, o nome a quem adoramos é o nome de Jesus Cristo. Personagens importantes entraram nesse momento. A Virgem Maria foi uma mãe abençoada. José foi um pai muito abençoado. Ele assumiu uma paternidade que ele sabia não era dele. E foram dois grandes exemplos para que nós cristãos sigamos. Mas nenhum outro nome foi dado aos seres humanos digno de louvor e de adoração como o nome de Jesus. Porque Jesus Cristo não se tornou Deus, Jesus Cristo é Deus. Mas por causa do seu projeto, do seu plano de salvar pecadores mediante a fé no seu nome, ele se tornou como nós, um ser humano, e foi obediente a ponto de sofrer a morte mais cruel que existia, a morte mais humilhante, tão humilhante que o cidadão romano não poderia ser morto por crucificação, mas Jesus Cristo foi. Também o Natal é comemorado por nós como memorial da misericórdia de Deus. Romanos 3, 10 a 12, faz um relato da raça humana, eu e você, como Deus nos vê. Diz o texto, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Sabe aquela pessoa que você acha que é tão boa, que não tem como não ir para o céu? Pois é, a Bíblia diz que ela não é justa. Só pode ter ido para o céu, não vai, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Versículo 11 continua dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Por isso que eu e você não temos qualquer mérito para ser levado em conta diante de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos justamente condenados, porque não há nenhum justo. Nem sua mãezinha querida é justa, nem minha mãezinha querida é justa, nem nosso bebezinho, coisinha fofinha, é justo. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, o memorial que celebramos no Natal nos mostra que Deus amou essa raça. Efésios 2, 4 e 5 declara, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, Deus não devia nada a mim nem a você. Certa vez eu conversando com uma pessoa sobre esse fato, ela disse, não, mas Deus tinha uma obrigação para com a sua criação. É como um pai que tem um dever de alimentar e de cuidar do seu filho. A ideia que aquela pessoa tinha era de que Deus estava ligado, estava obrigado a fazer alguma coisa por seres humanos caídos. O fato é que não. Talvez isso se aplique nas relações humanas, mas não na relação criatura e criador. Deus
não é um de nós. Deus é uma espécie de ser totalmente diferente da nossa. Deus é um ente tão incompreensível e ao mesmo tempo revelável que nós não conseguimos entendê-lo. Podemos percebê-lo e só o conhecemos à medida do que ele se revelou a nós. E nessa situação, sendo ele o Criador e nós as criaturas, ele não tem débito nenhum para conosco. Eu acho muito bonito o salmo que diz que toda a criação estende-lhe a mão pedindo o alimento diário. Os animais do campo, o salmista diz, todos olham para ele como aqueles que lhe pedem o sustento. E nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, muitas vezes somos tão orgulhosos que não temos um olhar de súplica para Deus, senão um olhar de orgulho. Tu me fizeste, tu deves resolver esse problema. Deus não nos deve nada, Deus não deve nada a ninguém. É um memorial da misericórdia de Deus, porque Deus resolveu, porque quis salvar pecadores. Mateus 1:20 até o versículo 23, o anjo explica a José porque ele deveria receber Maria como sua esposa. Enquanto ponderava José nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Natal é celebrado pelos cristãos como um memorial de que Deus amou a nós, pecadores. Celebramos o Natal e não podemos perder de vista nunca o fato de que Deus teve compaixão de nós. Pela graça nós fomos alcançados por Ele. Ele não nos dá o que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte. O merecimento que qualquer um de nós tem pela forma como vivemos é a morte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida através de Jesus Cristo. Por quê? Cristãos celebram o Natal, porque nós nunca podemos esquecer o que Deus fez por nós através do Senhor Jesus. Quero só encerrar lendo esse versículo 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu me lembro até hoje da mensagem que o meu antigo pastor Samuel de Aguiar Munguba pregou numa noite de Natal, porque não havia lugar para eles. E fala exatamente de quem Deus é, o que Deus fez por nós, o quanto de amor Deus demonstrou na pessoa de Jesus Cristo. E ainda assim, hoje em dia, há pessoas que não têm lugar para Jesus Cristo em suas vidas. Se eu e você fôssemos escrever a história, se eu e você fôssemos fazer o script da história do mundo, eu já disse aqui algumas vezes, né? Se eu fosse fazer a vinda do meu filho, o Filho de Deus à Terra, eu faria diferente. Eu faria com que Cristo não nascesse bebê, ele já nascesse rei.
que ele não viesse numa família pobre, que ele não nascesse numa vilazinha do terceiro mundo da época. Se eu fosse escrever a história, eu faria com que Jesus Cristo viesse nas nuvens, com todos os efeitos de som e de luz Spielbergianos, né? Contatos imediatos do terceiro grau é o novo, né? Tudo aquilo, fumaça, fogo, vapor, trovões, vozes de anjo, o povo correndo e se escondendo e dizendo: vale, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. E Jesus não desceria lá em Belém. Se fosse para Jesus descer, ele desceria na capital, em Roma, em pleno império, e dissesse: acabou para vocês, agora quem manda sou eu. Esse seria o meu jeito de escrever a história. Mas Deus resolveu usar a loucura da pregação, o contrário do que os poderosos pensam e sonham. Deus usa as coisas humildes para confundir as coisas poderosas. Jesus nasce não num berço de ouro, filho de uma família real, nasce de um carpinteiro e de uma dona de casa. Tão sem recursos, que o local onde eles vão ter esse bebê, havia um movimento anormal na cidade, é claro, mas eles não têm outro lugar para ficar senão num estábulo. As primeiras pessoas que lhe foram saudar foram pastores, não pastores ricos, mas pessoas que estavam no campo cuidando dos animais. E Deus se revela aos humildes, porque diante dele nenhuma pessoa será exaltada senão Jesus Cristo. Há lugar para Jesus na sua vida hoje em dia? Há lugar na sua história para Jesus de Nazaré? Naquele tempo não havia lugar para eles. E para você? Eu queria que você considerasse um pouco a sua história e a sua vida. Eu queria que você pensasse por onde você tem andado, os seus caminhos, caminhos tortuosos. Até quando você quer fazer o bem, você descobre alguma coisa ruim em você mesmo. E você sabe que se Deus for pesar todos os atos que você já cometeu, com certeza a sentença será contrária a você, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de haver Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas antes de morrer, Jesus nasceu. E Jesus nasceu para dar a sua vida, para redimir pecadores presos ao pecado. Há lugar para Jesus Cristo na sua vida hoje à noite? Eu queria que você pensasse. Talvez esse seja o momento em que você tem que reconhecer diante de Deus a sua pequenez, a sua insignificância, os seus erros, os seus fracassos, que você é merecedor da ira de Deus por causa dos seus pecados, que você é um justo recebedor da morte que está ordenada sobre toda a alma que pecar. E talvez hoje à noite você possa olhar para o que Deus fez, fazendo com que o seu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, tornasse-se gente, Deus conosco, para salvar pessoas que não merecem salvação. E talvez por fé você possa se aproximar dele e dizer: Jesus, tu que vieste ao mundo para salvar pecadores, salve a minha vida também. Eu preciso de ti, eu me arrependo, eu quero começar de novo uma história contigo. Se esse é o seu desejo, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você conversasse um pouco com Deus. Eu não posso salvar você, mas Jesus Cristo pode.
Eu não posso perdoar você, mas Jesus Cristo pode. Eu não posso mudar a sua história, mas Jesus Cristo pode. E se essa noite você precisa de ajuda, eu queria que você recorresse a Ele e clamasse a Ele e dissesse, talvez como aquele cego no caminho de Jericó para Jerusalém: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, ó Jesus, salva a minha vida. Eu sou um miserável pecador, eu sei quem eu sou, e eu reconheço que os meus pecados me separam de Deus. E nesta noite, quando eu ouço que o Natal é um memorial da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, eu me aproximo do Senhor, clamando por essa misericórdia, dizendo: Senhor, salva este pecador. Eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo. Senhor Deus, Pai querido, nós louvamos o Teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque não somos merecedores dessa demonstração tão grande do Teu poder soberano. Não somos merecedores, Senhor, de qualquer benefício da Tua mão. E se nós recebemos de Ti alguma coisa boa, é tão somente pela Tua graça e a Tua misericórdia. E essa noite nós falamos do nascimento de Jesus Cristo, o Redentor dos homens, o Salvador dos seres humanos, aquele que, de acordo com a Tua ordem, tornou-se gente, virou gente, esvaziou-se e foi obediente até morrer na cruz do Calvário para dar salvação àqueles que se aproximam do Senhor por meio da fé no Seu nome. Esta noite nós adoramos o Senhor e pedimos que Tu fales aos corações aqui, aquele que precisa nascer de novo, que pela Tua graça o Teu Espírito Santo traga à vida o que está morto, aquele que precisa se arrepender dos seus caminhos, que Tu, bendito Espírito de Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que se aproxima do Senhor por meio do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço, receba-o agora em nome de Jesus. É para o louvor da glória do Teu Filho que nós anunciamos essa mensagem, para que Ele receba, ó Deus, toda a adoração nos céus, na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que todo joelho se dobre em adoração a Ele, e que Tu te agrades de salvar vidas aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém perguntou para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo diz: creia em Jesus Cristo. A igreja evangélica não fala em qualquer outro nome, não porque nós não respeitemos, não porque nós não admiremos, não porque nós até copiemos os bons exemplos, é porque não existe outro nome dado entre nós pelo qual seres humanos possam ser salvos. Não adianta eu falar para você no nome de ninguém, se você morrer e for perdido por toda a eternidade. Por isso nós anunciamos: Jesus Cristo é o Salvador dos seres humanos. Jesus Cristo é o seu Salvador. Vá a Ele, busque a Ele em oração, esteja absolutamente seguro
de que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus, então, em Cristo nos abençoe e nos prepare o coração para andarmos com Ele aqui na terra. Vamos encerrar o nosso culto